Os pentecostais estão aqui nessa madrugada. Meu Deus do céu, que glória é essa? A nuvem da glória de Deus está pairada dentro deste lugar. Quantos estão na expectativa de ouvir uma exposição bíblica aqui e agora? Digam glórias a Deus. O Evangelho de Jesus, quem escreveu foi Lucas. O capítulo é o de número 7. Eu vou ler a partir do verso de número 11 ao verso de número 15. Aleluia! 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 Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Oh, aleluia! O púlpito pentecostal é um lugar de muitas emoções. Se a gente não tem um compromisso com a exposição bíblica, a gente acaba nem pregando, irmãos. Mas eu preciso pregar uma mensagem de Deus para o seu coração. Há uma palavra do coração de Deus para o coração desta igreja. Lucas capítulo 7. Pastor Moisés, muito obrigado. Que honra estar aqui, poder cooperar com o bom samaritano. É a primeira vez que nós estamos tendo a oportunidade de estar aqui neste lugar. Eu estou impactado com tudo que os meus olhos estão assistindo neste lugar. Eu quero deixar publicamente o abraço de nossa igreja no estado de São Paulo, na pessoa do nosso bispo, Bispo Samuel Ferreira. E sinta-se abraçado. O Senhor é amado pelo nosso bispo, pelo nosso líder, pela nossa igreja, projeto do Bom Samaritano. Em especial também, quero deixar o abraço do nosso presidente em Osasco, pastor Belchior Júnior, homem de Deus, que está em oração agora pelas nossas vidas aqui. Glória a Deus. Deus está neste lugar, irmãos. Deus está neste lugar. David, Deus te abençoe. O David é um amigo. Salomão tinha Asaf, nós temos o David, né, irmãos? Deus abençoe o David. Um príncipe de Deus. Deus abençoe o Paulinho, esse moço de Deus, que Deus levantou para influenciar toda uma geração. Pastor Amós, uma alegria revê-lo, servo do Senhor. Deus abençoe a todos. Pastor Eliseu, que está cuidando da gente. O Jackson, deve estar aqui, o Jackson. Deus abençoe o Jackson, um amigo de longas datas, e estou tendo a alegria de estar mais perto dele. Passamos um momento de comunhão e foi maravilhoso. Deus abençoe. Lucas capítulo 7. A partir do verso de número 11. E aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E como ela ia, uma grande multidão da cidade, e vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam. E disse: mancebo, ou jovem, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. Aleluia! E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. Amém. Verso de número 15, no 3, todos juntos, só a primeira parte. O defunto assentou-se e começou a falar. Vamos lá no 3, toda a igreja. 1, 2, 3. E o defunto assentou-se e começou a falar. Ainda sobre os seus pés, eu vou pedir para você liberar uma palavra profética sobre a vida desse irmão que está do seu lado. E eu sei que ele é pentecostal e não precisa nem provar mais nada. Porém, todo bom pentecostal, quando recebe uma palavra profética, ele não consegue ficar de boca fechada. Ele sela a palavra, falando aquilo que os pentecostais mais gostam de falar. E é claro que não é mal da vida de ninguém
Pentecostal diz glória, aleluia, é hoje, fala a Deus, é comigo mesmo, manda Jeová, é manto, é terra, essas linguagens que só os tocha conhecem. Se ele é fricobarzinho de Jesus, ele vai ficar com a boca fechada e a gente vai fazer o quê? Mas se ele é do manto, ele vai acordar Florianópolis inteira agora, fazendo barulho que o diabo não gosta. Glória a Deus. Vai lá. Então olha para ele e profetiza. Libera a palavra e é profética. Diga para ele assim, ó, o defunto vai falar. Diga para ele. Oh, glória a Deus. Podemos assentar, queridos. Vamos pensar acerca do texto que acabamos de ler. E baseando-me neste texto, eu quero pregar sobre avivamento em Naim. Esse texto que é familiar, corriqueiro, esse texto que em algum momento da sua carreira cristã, da sua vida cristã, você leu, releu, já ouviu diversas mensagens por diversos pregadores extraídos aqui deste texto, desta história, mas o meu pastor, presidente, pastor Belchior Júnior, tem uma fala, um pensamento que me encanta. Ele diz que por mais que o texto seja familiar, seja conhecido, ele sempre tem alguma coisa nova a nos oferecer. E o grande segredo é você ler como um devocional, meditar na palavra. E esses dias atrás, fazendo uma meditação nesse texto, ouvindo a voz do Espírito Santo, através de tudo quanto eu estava lendo aqui, através desse texto, o Espírito Santo, nas entrelinhas desse texto, começou a ministrar algumas verdades no meu coração, e eu quero, nestes minutos que nós temos, compartilhar com toda a noiva do Cordeiro nesta madrugada. Como não existe avivamento sem Bíblia, eu quero chamá-los para uma exposição bíblica, para se atentar para uma exposição bíblica. Tenham paciência nesses primeiros minutos da mensagem, pois, como guisa introdutória, eu preciso destacar, observar, pelo menos, 3 situações peculiares acerca desse texto. A primeira observação que eu faço é que esse texto é uma narrativa exclusiva do Dr. Lucas. Lucas é o único quem narra para nós esta história. Você não encontra essa história narrada por Mateus, por Marcos e nem por João. Apenas Lucas. É uma exclusividade da narrativa lucana. Uma segunda observação que eu destaco acerca deste texto é que, por mais que Lucas seja detalhista, porque é grego, escreve aos gregos, e dos evangelistas é o mais detalhista, Lucas fala-nos acerca de uma pessoa, mas não nos apresenta esta pessoa pelo seu nome. Certamente, pastor Manuel, a guia, meu amigo, ela tinha um nome, mas Lucas não nos apresenta esta mulher pelo seu nome. Lucas fala-nos acerca de uma viúva, que se você analisar a sua biografia, logo você vai perceber que a sua vida está dividida em 3 fases: passado, presente e futuro. O passado dela é triste porque ela perdeu o seu esposo. Não bastando ter um passado triste por conta da perda do esposo, seu presente é amargo, pois a Bíblia diz que ela perde o seu filho. Se nós fôssemos aqui abrir um parêntese e trabalhar a expressão destacada por Lucas acerca de único filho, nós teríamos uma longa estrada para caminhar. Até porque nós não estamos trabalhando a nossa cultura. Estamos trabalhando no contexto imediato do texto, uma cultura que é a cultura dos judeus. E essa expressão único filho, ela fala muita coisa a respeito da história desta mulher. Mas, como não é a mensagem, não é a proposta proposta pelo Espírito de Deus ao meu coração, eu só quero que você entenda que se o passado desta mulher é triste, seu presente é amargo, e o seu futuro é um futuro sem esperança, pois dentro de uma visão expectativa, visão para frente, visão para o futuro, ela está sozinha, não tem mais ninguém por ela.
dentro de uma visão perspectiva, que é visão ao redor. Parece que eu estou vendo essa mulher olhando ao seu redor, procurando alguém para cear com ela, almoçar com ela, jantar com ela, dividir com ela as suas alegrias, suas lamúrias, mas ela não encontra mais ninguém, ela está sozinha, dentro de uma visão introspectiva, que é visão para dentro. Parece que eu estou vendo esta mulher falando consigo mesmo: estou sozinha, não tenho mais ninguém por mim. O que me chama a atenção é que Lucas diz que ela está a caminho do cemitério de Naim. E quando eu paro para observar a Bíblia Sagrada nas suas entrelinhas, eu preciso entender que quando ela está a caminho do cemitério para sepultar este filho, não é simplesmente o filho que ela vai sepultar. É todo um contexto da história familiar. É todo um peso de responsabilidade que estava sobre aquele moço. Pois quem conhece essa cultura sabe que toda a responsabilidade da casa estava sustentada sobre os ombros do pai. Era o pai quem deveria cuidar da mãe, gerar o alimento para dentro da sua família, para dentro da sua casa, trazer segurança e, o mais importante, dar continuidade na história daquela família. Todavia, o pai morreu. Automaticamente, toda a responsabilidade que estava sobre ele foi transferido para o filho. E era este jovem em vida quem tem que cuidar da mãe, gerar o alimento para dentro da sua casa, trazer segurança para a sua família e, o mais importante, dar continuidade na história daquela família. Uma vez o menino sepultado, uma vez o menino morto e sepultado estava sendo o sonho de um dia ser avó. O sonho de um dia ver um neto seu correndo dentro da sua casa. O sonho de um dia ver a sua família crescer. Toda a esperança de ver a sua família crescer estava sustentada sobre os ombros deste filho em vida, mas ele agora morreu e agora vai ser sepultado. Isso daqui é tão sério que dentro da cultura dos judeus, tanto na antiga aliança como na nova aliança, todas as vezes que o irmão que ama a Bíblia, que ama estudar Bíblia, que ama permear pelas páginas seletivas das Sagradas Escrituras, sabe muito bem que quando se depara, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, com o filho homem, o macho, o do sexo masculino, a Bíblia sempre estará se referindo à história familiar. Isso daqui é tão sério que na antiga aliança, a igreja era rígida no tocante ao assunto, a ponto da mulher valer o que a mulher gerava. Gerando tinha que gerar filho homem, porque gerando filho a mulher, ela ficava excluída por mais dias da sociedade. Levíticos capítulo 12, se você ler o texto, você vai logo perceber. É por isto que está inserido nas páginas da Bíblia textos como árvores genealógicas. Não sei se você já leu. Aqueles textos que diz que Ciclano gerou Betrano, Betrano gerou Fulano, Fulano gerou não sei quem. Já leu isso na Bíblia? Isso acontece muito naquele período que você tira para orar. Depois de 30 minutos de oração, você se levanta, vai abrir a Bíblia para ver o que Deus quer falar. Aí sai naquelas páginas dizendo que não sei quem, gerou não sei quem, não sei quem, gerou não sei quem. Aí nós, na nossa simplicidade, dizemos: Deus não quer falar comigo. É porque nós não entendemos que quem escreveu a Bíblia foi judeu. Judeu gosta de história. É por isto que quando Mateus, ele abre o evangelho, ele abre diferente dos demais evangelistas. Aqueles que conhecem sabem que todos os evangelistas escreveu para um povo em específico e com uma proposta em específico no seu contexto imediato. No contexto amplo, o propósito era nos alcançar. Mas no contexto imediato, quem conhece sabe que Marcos, por exemplo, escreve aos Romanos e escreve com uma proposta de apresentar Jesus como servo. Lucas escreve aos gregos, escreve com a proposta de apresentar Jesus como um homem perfeito. João, uma teologia mais profunda,
ele tem a proposta de alcançar a igreja no seu todo. E por isso, ele abre o seu evangelho falando acerca da divindade do Cristo. Mateus, por sua vez, escreve aos judeus. E quando Mateus abre o evangelho, ele abre com a árvore genealógica do Cristo. É por isto que Mateus abre falando acerca da história de Jesus. É uma plataforma que está sendo levantada e que tem como proposta dizer aos judeus que de quem ele está falando não está chegando no vácuo da história. Não é a mensagem, mas eu abro um parêntese só para você entender. Mateus capítulo 1, versículo 1, quando o texto diz: esta é a geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. A Bíblia está querendo falar acerca da história de Jesus, porque geração ou genealogia que aparece no texto, ali é história. Isso é tão verdade que do versículo 1 ao versículo 17, Mateus vai trabalhar a árvore genealógica. Ele vai mostrar nome por nome até a chegada de Jesus. Mas o que é interessante é que Jesus nem tinha nascido ainda. Jesus nasceu no versículo 18. E aí só vai dar glória a Deus quem entende isso, não é a mensagem. Mas deixa eu já liberar uma palavra aqui. Por quê, pastor? Porque do 1 ao 17 a história está sendo contada, mas no versículo 18 é que ele nasce. Por quê, pastor? Porque antes de nascer a história já está sendo contada. Antes de Jesus chegar, a história já estava sendo narrada. Primeiro é a história, depois você chega. Ninguém pode chegar antes de ter história. Primeiro tem que ter história para depois chegar. Não deu glória a Deus porque não entendeu, mas eu vou repetir isso daqui, porque é um problema da minha geração. As pessoas querem chegar sem antes ter história. Primeiro tem que ter história para depois chegar. A história é construída no subalterno da vida. Ninguém está vendo, ninguém sabe, mas a história está sendo construída. Está longe dos holofotes, mas a história está sendo construída. Não está no cartaz dos eventos, mas a história está sendo construída. Ninguém conhece a oratória, mas a história está sendo construída. Ninguém sabe a nota que alcança enquanto canta, mas a história está sendo construída. Pastor Matias, não estou entendendo, não é a mensagem, mas por favor, olha para alguém e profetiza para ele. Diga assim, ó: Deus está escrevendo a tua história. Diga para ele: Deus está escrevendo a tua história. Deus está escrevendo a tua história. Segura, porque eu sei que os tochinhas já tá doido para decolar. Eu sei que os aviãozinhos de Jeová já tá doido para voar. Mas avivamento sem Bíblia não pode ser um genuíno avivamento. Então segura para dar glória agora. Por quê, pastor? Porque eu estou fazendo esta quiz introdutória para você entender que quando a Bíblia fala que está dentro daquele caixão sendo levado para ser sepultado, é a história daquela mulher, é a história daquela família. Pastor, não estou entendendo. Quando a Bíblia fala que morreu os filhos de Jó, foi a história daquela família. Quando a Bíblia fala que morreu os 2 filhos de Elimeleque e Noemi, o Malom e o Quilion, foi a história daquela família. Quando Raquel chegou diante de Jacó e disse: eu não tenho filhos, do que vale viver? Ela está dizendo: eu não tenho história. É por isso que a ira de Jacó se acendeu. Jacó olhou para ela e disse: calma, Raquel, estou eu no lugar de Deus que impediu o fruto do teu ventre? Sabe o que ele está dizendo? Calma, Raquel, quem dá história para o homem é Deus. Quem escreve a história do homem é Deus. E só vai dar glória agora quem pega isso, porque é tudo que o diabo quer fazer: sepultar história, acabar com histórias, enterrar histórias. Eu vim nesta madrugada com uma mensagem do coração de Deus para o coração de quem tem glória na boca. E qual é a palavra, pastor? A tua história o diabo não vai sepultar. A história da tua casa o inimigo não vai enterrar. A história da tua chamada Satanás não vai sepultar. Aleluia,
Aleluia. Já tem gente chorando. É porque a palavra vai cortando a alma. Eu vou pregar para quem tem glória na boca. Mas se você sente que o espírito de profecia já está falando dentro desta casa através da palavra, pega na mão de alguém que está do teu lado. E quem sabe eu não faço isso em outra parte da mensagem, mas pega na mão de alguém agora. Se ele não falar nada, chuta a canela dele, pisa no dedão dele. Só não pode ficar de boca fechada agora. Aleluia, aleluia, aleluia. Se puder me dar mais um pouquinho do retorno, meu amigo, glória a Deus. Se puder me dar mais um pouquinho do retorno, eu vou agradecer. Mas pega na mão de quem está do teu lado aí agora e diga para ele assim, ó: o diabo não vai sepultar a tua história. Satanás não vai enterrar a tua história. Aleluia. Eu estou pregando para alguém aqui que o diabo está fazendo de tudo para enterrar a história. Eu não vou fazer rodeio. Eu vou entregar a mensagem que Deus mandou eu entregar. Porque eu estou pregando para alguém que alguém já colocou água no bule para fazer o café, para servir no culto fúnebre da tua história. Mas o bule vai secar. Já encomendaram as flores para enfeitar o caixão, para sepultar a tua história. Vai murchar as flores, vai desafinar o coral, podem abrir o buraco, mas antes de lançarem a tua história lá, Jesus chegou em Santa Catarina primeiro. Eu estou sentindo que eu estou pregando para alguém que está sorrindo por fora, mas aqui dentro está de luto. Eu sinto que mais do que pregar para a tua carne, Deus quer falar com a tua alma. Eu sinto que mais do que pregar para os teus ouvidos, Deus quer pregar para os teus olhos. Haverá um avivamento de lágrimas aqui já já. Mas eu sinto que eu vim pregar para alguém que está a caminho do cemitério espiritual e o diabo está dizendo: eu vou sepultar a história dele, eu vou sepultar a história dela. Só que pega essa, por quê, pastor? Porque o texto diz que ela é viúva. Se ela é viúva, ela já tinha passado por lá. Ela já tinha sentido a dor da perda lá. Pastor Romário, ela já tinha em algum momento da vida passado por ali. Quanto tempo faz, pastor? Não sei. Onde a Bíblia se silencia não há mais voz. Mas a certeza que ela já tinha passado por lá. Porque se a viúva, ela já tinha passado lá, já tinha chorado lá. Eu não sei se você vai entender isso daqui, mas parece que eu estou vendo a mulher caminhando por aquele caminho novamente, dizendo: de novo. De novo. Eu até me preparei para outros embates, mas de novo. Eu até me preparei para outras guerras, mas de novo. Eu até me preparei para outras lutas, mas de novo. Só que pega essa, pastor Eliseu, está no texto. Está no texto. E o verso de número 12 diz que ela vai com uma grande multidão que a acompanha. E eu acho que não vai dar glória a Deus aqui, mas eu vou ter que falar agora. Por quê, pastor? Porque uma grande multidão está acompanhando aquela mulher e está acompanhando o defunto. E logo eu preciso entender que defunto também atrai multidão. O fato de ter milhões de seguidores não quer dizer que a pessoa está viva. O fato de ter milhões de visualizações não quer dizer que está vivo. O fato da igreja do cara estar cheia não quer dizer que ele está vivo.
Defunto também atrai multidão. Eu acho que ninguém vai dar glória agora, mas eu tenho que falar. Por quê, pastor? Estou preocupado. Antigamente, o que pesava na balança para chamar alguém para pregar ou para cantar é quem era o pastor do cara, aonde ele congrega, quem é a esposa dele, na mão de qual profeta ele deita água, aonde ele dizima, aonde ele toma ceia. Hoje a galera vai na internet e está preocupado com os números. Mas o que credencia uma chamada ainda é vida de piedade com Deus. Isso daqui é tão sério, que tudo que vai acontecer aqui nesse contexto vai acontecer na porta da cidade. O texto diz que a mulher está indo acompanhada de uma grande multidão. Inclusive, se você dividir esta grande multidão em 3 partes, você vai ver aqui as carpideiras. Quem eram elas, pastor? Se vestiam de preto dos pés ao alto da cabeça, pegavam terra do chão, jogavam no alto da cabeça, choravam, davam gritos agudos e faziam tudo perfeitamente, porque era combinado um valor entre elas e a família do defunto. E no ato do sepultamento, o dinheiro vinha para as mãos delas. Ou seja, as lágrimas, os gritos não tinham verdade como os seus aqui hoje. Na verdade, elas estavam querendo lucrar em cima da perda da mulher. O segundo grupo eram os flautistas, que da mesma forma tinham que tocar músicas melancólicas, não ungida, como esse homem de Deus está tocando aqui agora. Porque o ritual judaico diz que o ambiente fúnebre sem lágrimas era um fúnebre falido. E a história diz que eles também ganhavam por aquilo. O terceiro grupo é os coveiros. E quem conhece um pouco desta cultura sabe muito bem que os coveiros não tinham salário fixo. Como é que os coveiros ganhavam, pastor? Por sepultamento. Bastava morrer alguém, os coveiros trabalhavam felizes. Eu não sei se alguém vai pegar aqui, mas parece que eu estou vendo dentro de uma conjectura. Alguém se aproxima e diz: por que está trabalhando tão feliz hoje? Não está sabendo não? Morreu um menino dentro da cidade de Naim. E deixa a gente trabalhar porque o menino já está a caminho do cemitério para ser sepultado. Gerou um temor e tremor aqui agora, porque tinha a hora marcada para o sepultamento. Só que pega essa. Por quê, pastor? Porque a Bíblia fala que lá vai a mulher e a multidão a caminho do cemitério, que está do lado de fora da cidade. A cidade de Naim foi construída numa colina. Inclusive hoje, o que existe lá é uma cidade chamada Neim, que está no norte da Palestina. Mas o que me chama a atenção é que quem sai da cidade desce, e ainda no contexto eles estão em direção do cemitério. Só tem um problema para o inferno. Qual, pastor? Jesus estava a caminho da cidade. Olha, se não der glória a Deus aí, eu prego só para o pastor Moisés aqui, que ele está... Ora, marrachandaraia. Catuca quem está do lado e diga para ele assim, ó: Jesus está a caminho da cidade. Não, você não falou, você me enganou. Você só mexeu a boca. Fala mais forte para ele, diga: Jesus está a caminho da cidade. Jesus está a caminho da cidade. Quem sai da cidade está descendo e está a caminho do cemitério. Só que a Bíblia diz que lá vem Jesus. E agora é para a gente acordar esse lugar num glória a Deus. Por quê, pastor? Porque a mensagem é expositiva. O verso de número 11 diz: e aconteceu pouco depois ir ele. Eu gosto de uma outra tradução que diz: e foi ele. E foi ele. E foi ele a uma cidade chamada Naim. E foi ele. E foi ele. Calma aí. Calma aí. O escritor foi bondoso em colocar aqui cidade de Naim. Quem conhece a geografia e os mapas antigos sabe muito bem que era um lugarejo
pequeno. Inclusive a poeira do tempo apagou este lugar. E só sabemos que existia um lugar com o nome de Naim porque Jesus um dia passou lá. Meu Deus! Um dia Jesus passou lá. Isso me confronta, porque as pessoas conhecem André Matias hoje porque um dia Jesus passou lá. Só conhecem David Victor hoje porque um dia Jesus passou lá. Só conhecem Paulo Neto hoje porque um dia Jesus passou lá. Só conhece Moisés Martins hoje porque um dia Jesus passou lá. Só conhece Romário hoje porque um dia Jesus passou lá. Se Jesus não tivesse passado, ninguém saberia quem era. Pastor Amós, Pilatos não foi lá, mas Jesus foi. Herodes não foi lá, mas Jesus foi. Caifás não foi lá, Jackson, mas Jesus foi. Jesus vai aonde o legislativo não vai. Jesus vai aonde o executivo não vai. Jesus vai. Eu estou todo arrepiado aqui, eu estou sentindo uma graça de Deus aqui. Pega na mão de alguém que está do teu lado aí agora. Meu Deus. Pega na mão desse tocha aí agora. Diga para o irmão, Jesus está indo aonde o homem não vai. Diga para ele. Meu Deus do céu. Se a banda puder me ajudar aí, entra aí, mano. Entra aí no manto aí, Vácio. Dá lugar para Deus aí. Porque eu estou sentindo uma graça de Deus aqui. Tem uma nuvem de glória pairada dentro deste lugar. Estou sentindo que vai descer uma glória aqui já já. Mas eu vou liberar a palavra para quem tem glória na boca. Por quê, pastor? O David estava falando aqui e a minha alma estava em lágrimas. Por quê, pastor? Eu vim da favela. Eu vim de uma das piores comunidades de Osasco. Olha o nome do lugar de onde eu saí. Inferninho. Já imagina por quê, né? Eu vi gente morrer na minha frente. Às vezes a polícia não entrava lá, mas Jesus entrou. Jesus entrou. Eu estou sentindo você muito educado para ser pentecostal. Se é canela de fogo aqui, joga a mão e abre a boca para adorar. Pega! Ele está indo. Levante a mão e dê um minuto de glória a Deus aqui. Sobe. Sobe. Sobe o nível do glória. Sobe. Sobe porque o espírito de profecia acabou de testificar no meu espírito. Aonde tem gente com dor e chorando, é lá que Jesus vai entrar. Detalhe, querida. Ele foi. Ele foi. Tem milagre que ele operou ficando, David. Mas tem milagre, David, que ele operou indo. Um dia antes ele operou o milagre ficando. Ele liberou a palavra e o servo do centurião foi curado. Se lembra? Para alguém ele disse: está com sede? Vem. Está cansado? Vem.
que aqui ele foi. Uma outra informação que o texto está querendo me dar é que ele não está limitado à minha caixinha. Eu coloco ele dentro dessa caixinha e dito as regras e ele faz do jeito que eu quero. Ele trabalha do jeito que ele quer. Um dia ele fica, um dia ele vai, um dia ele vai, um dia ele fica. Vou ficar falando até você dar glória. Um dia ele vai, um dia ele fica. E como eu estou debaixo de uma unção profética, eu vou liberar a palavra. Hoje ele foi. Hoje ele foi. Você está aqui, ele está lá. Você está aqui, ele está trabalhando lá. Você está aqui, ele está movendo lá. Você está aqui, ele está mexendo nos computadores lá. Está mexendo nas contas lá. Você está aqui preocupado e ele já está lá. Ele foi à cidade chamada Naim. Quando ele vai com propósito. Eu nunca vi Jesus ir em algum lugar para não fazer alguma coisa. Não, eu não vou perder isso. Profetiza para 2 pessoas. Diga assim, ó. Ele está indo para resolver hoje. Tenta segurar essa glória que está chegando aqui. Pega! Pega! Isso é bom, Sarabia samaritano, Satanás. Só quem tem glória, joga a mão e abre a boca para adorar. Só que o texto diz, querida, que ele chega perto da porta da cidade. E ele está vindo sozinho, é isso que a Bíblia fala? Pastor Amós, na porta da cidade está o segredo, pastor. Eu vim pregar o evangelho. O evangelho é simplificar o profundo e aprofundar o simples. Isso é evangelho. Eu não vim falar nada de novo. Eu só vim extrair lições do texto. E o Isber, comentarista, ele destaca alguns encontros que aconteceu na porta dessa cidade. Eu peguei só 3, pastor, e fiz uma mistura assim com a ajuda do Espírito Santo. E eu vou compartilhar com vocês aqui. Por quê? Porque primeiro você precisa entender a diferença da multidão que acompanha defunto e a multidão que acompanha Jesus. Até porque, David, é claro, está no texto, é claro, é o texto. Aqui está a grande diferença. Por quê, pastor? Porque do lado do defunto só tem multidão. Só que do lado de Jesus, além da multidão, tem discípulos. Porque defunto faz multidão, mas não faz discípulos. É muito barulho e não tem discípulos. Eu vou falar um negócio aqui, hein? Vai dar problema, mas eu tenho que falar porque o coração está em chamas. Em vez de ficar dando moral para esses coaches que estão transvestidos de gospel, querendo ensinar sobre vida espiritual na internet, senta na cadeira da tua igreja e vai ouvir o profeta que Deus levantou lá. Porque o que sustenta a igreja ainda é arroz e feijão bem temperado que é servido no dia a dia pelo anjo daquela casa. Aí fica dando moral para esses caras que sentam no banquinho, pega lá o evangelho da hipergraça, prepara minha carne para ser feliz aqui e não prepara minha alma para viver com Cristo na eternidade. Eu não quero.
A grande diferença está aqui. Por quê, pastor? Porque tem multidão acompanhando Jesus, mas também tem discípulo, porque Jesus nunca mandou eu fazer multidão. Mas Jesus disse, vai fazer discípulos. Isso é a Bíblia. Quer ver? O primeiro encontro na porta é entre esses dois grupos. Só tem um problema. Qual, pastor? Multidão e discípulos parecem a mesma coisa, mas não é. Eu não queria falar isso, mas está apertando, eu vou fazer o quê? Eu acho que não vai sair glória agora, mas nem é esse o motivo da pregação. Eu tenho que pregar para você de qualquer jeito. Eu vou entregar. Qual é a palavra, pastor? Está aqui, ó. Parece a mesma coisa, mas não é. Ô pastor, mas não é a mesma coisa. Está todo mundo acompanhando Jesus? Parece, mas não é. Multidão é uma coisa, discípulo é outra. Só para não ficar nas minhas palavras e fundamental o que eu estou falando para vocês. Só isso daqui, ó. Só esse pensamento. A grande diferença entre discípulo e multidão é que multidão consome. Discípulo tem compromisso. Multidão vem hoje. Se não aconteceu o que Ele quer de Deus, Ele não vem na semana que vem, não vem no mês que vem. Multidão até vem, até dá glória. É agitado pelo movimento, mas não oferta, não semeia, não tem compromisso. Só consome. Não tem propósito. A grande diferença entre multidão e discípulo está aqui. Quer ver? Mateus capítulo 5, versículo 1. Lê lá depois para você ver. Está no texto. Que Jesus está subindo a um monte. E o texto diz que ele viu a multidão. Só que ele se assentou. E quando Jesus se assentava para ensinar. Porque diferente do contexto de hoje, eu estou pregando sobre os meus pés e vocês estão sentados. Mas naquela época, o mestre se assentava para falar e os ouvintes ficavam de pé. Pode ler o texto, o verso de número 2 de Mateus capítulo 5 diz que Jesus abriu a boca e os ensinava. Ele se assentou para ensinar. Mas quando ele foi ensinar, quem se aproximou dele não foi a multidão, foi os discípulos. Por quê, pastor? Porque a multidão está atrás do movimento. Discípulo senta para ouvir. Discípulo senta para ser ministrado. Discípulo senta para ouvir, para ser trabalhado. Meu Deus do céu. Isso é tão verdade que em João capítulo 6 Jesus entregou um discurso pesado. A multidão virou as costas e foi embora. Jesus olhou para os 12 e disse: vocês vai fazer o quê? Pedro toma a palavra e diz: Senhor, para quem iremos nós? Não é para onde, é para quem. Porque não se trata do lugar, se trata da pessoa, é com Jesus. Para quem iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? Catuca quem está do lado e diga: e aí, irmão, é multidão ou é discípulo? Só que pega essa. Eu já vou pregar o que Deus mandou eu pregar aqui, mas pega essa. Por quê? Porque o segundo encontro, e se não der glória a Deus agora está ruim, porque o segundo encontro é entre dois filhos únicos. Um é filho único da viúva. O outro é o filho único do pai. E qual é a diferença, pastor? É que o filho da mulher está morto, mas o filho está vivo. E agora é hora de acordar Santa Catarina inteiro. Por quê, pastor? Porque o terceiro encontro é entre dois inimigos. Quem, pastor? A morte e a vida. Todas as vezes, Eliseu, que a morte se encontrou com a vida, deu problema. A casa caiu para a morte. Caiu, pastor? Caiu. Toda vez. Inclusive, não tem como não falar do Calvário. Não tem. Não tem como não falar do Calvário. Por quê, pastor? Porque a morte está rodeando o Calvário. Até matou o ladrão da esquerda. Até matou o ladrão que estava crucificado na cruz da direita.
Mas quando foi babando para matar o homem que estava na cruz do meio, chegou atrasada. Até porque a morte é consequência do pecado. O salário do pecado é a morte. Como a morte vai matar Jesus se Jesus nunca pecou, né? Chegou atrasada, chegou, pastor. Por quê? Porque Jesus mesmo na cruz era Senhor. Era tão Senhor que não é a morte quem vence ele, é ele quem vence a morte. Por quê, pastor? Ela veio babando. Mas Lucas 23, 46, ele toma a palavra e diz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. No domingo de manhã, quando ele ressuscita, ele tira uma onda da morte. Aí Paulo vai escrever a sua primeira carta aos Coríntios dizendo: onde está a morte? Os seus aguilhões. Onde está o inferno, a tua vitória? Você não está entendendo nada, mas eu vou entregar a revelação de Deus aqui agora. Por quê, pastor? Porque tudo está acontecendo na porta da cidade. Nesse contexto aqui não tinha praça na cidade. O lugar mais importante era a porta. Inclusive era lá que se julgavam as causas. Era lá que se aglomerava um maior número de pessoas. Por quê, pastor? Por causa do comércio. Só que pega essa e prepara o pulmão para a gente dar glória a Jesus por essa palavra. Por quê, pastor? Porque está no texto que tudo que vai acontecer aqui acontece na porta da cidade. Primeiro, porque Jesus trabalha no limite. Trabalha, pastor? Trabalha. Ele está vindo de Cafarnaum, cerca de 40 quilômetros. Sério. Era um dia caminhando. Sério, pastor, sério. A matemática é simples. Se a mulher está saindo com o filho para sepultá-lo fora da cidade, porque o cemitério não ficava do lado de dentro da cidade, a matemática é simples. O dia estava acabando e Jesus chegou bem na hora. A pergunta que não quer calar, pastor Mois, é quem levou Jesus lá? Porque não existe no texto, humanamente falando, alguém que foi buscar Jesus. Não existe. Quando Lázaro morreu, as irmãs falaram: vai lá, pega ele, avisa ele. Quando morreu a filha do Jairo, o Jairo foi no culto buscar Jesus. Sim ou não? Sim ou não? Só que aqui ninguém foi. Isso aqui é graça. Obrigado, pastor Moisés. Obrigado. Isso é ao vivo, irmão. Acontece. O negócio é dar glória a Jesus, como disse o pastor. Pastor, o senhor é doidão, eu estou relax. Eu estou pregando há mais de 30 noites virado no giraia. Você não tem ideia como eu subi nesse altar aqui. Mas eu estou sentindo uma graça de Deus aqui. Mas você vai pegar isso daqui agora. Por quê, pastor? Porque a Bíblia fala que tudo está acontecendo na porta da cidade. Jesus está lá porque Ele quis. Jesus está lá porque Ele está dentro da agenda do Pai. Ele veio para atender a agenda do Pai. Ele está dentro do cronograma do Pai. Ele é submisso à vontade do Pai. O Pai mapeou e Ele foi. Eu não sei se você vai dar glória com isso daqui que eu vou falar, sem forçar o texto, eu creio que quem levou Jesus lá, em Naim, naquele dia, foi as lágrimas. Eu tenho para mim que foi as lágrimas daquela mulher. Eu tenho para mim que foi as lágrimas dela. Eu tenho para mim, pastor, que foi as lágrimas daquela mulher que levou Jesus lá.
Humanamente falando, pastor, ninguém foi buscar ele. Mas aonde tem alguém chorando, Jesus está indo. Eu não sei se você vai crer no que eu vou liberar aqui agora, mas eu estou pregando para alguém que está sem força para falar. Até o português já tá falhando. Os vernáculos já sumiram. Mas se tem lágrimas ainda aí, se prepare. Eu vim do estado de São Paulo para falar para alguém nessa madrugada. Tá chegando socorro. Tá chegando socorro. Tá chegando socorro. Tá chegando socorro. Vou ficar falando até você entender. Tá chegando socorro. Tá chegando socorro. Quem acredita que Deus está falando na minha boca aqui? Levante as duas mãos para cima. Eu posso fazer o que Deus está mandando eu fazer aqui. Tá chegando socorro. Tá chegando socorro. Meu Deus. Meu Deus. Levante as mãos o mais alto que você por... Ei, calamaia. Dê 1 minuto de glória a Deus enquanto eu me recomponho aqui. Oh, meu Deus do céu. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Pega essa mão ungida agora. Coloca no ombro de alguém que está do teu lado. E por 1 minuto deixa ele sentir o que você está sentindo agora. Se ele está morto, você não vai sentir nada. Mas se ele está vivo, a glória de Deus vai começar a tomar esta casa outra vez agora. 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 Toma aí, Satanás. O laço estava preparado, mas Deus está cortando nesta madrugada. Vai cair cavalos, vai cair cavaleiros, porque nenhuma ferramenta preparada vai prosperar. Vai prosperar. Eu termino agora. Terra. Tenta segurar essa glória que chegou aqui, tenta. Tenta segurar, vai lá. Tenta segurar, já levantou o primeiro, levantou o segundo, tenta. Tenta segurar, vai lá, tenta. Tenta segurar. Pai, se é verdade que o Senhor está falando na minha boca, aonde tem mão levantada em glória de verdade, faz ele sentir o peso da tua glória aqui agora. Pega, 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 pega. Pega, pega. O Espírito de Deus está enchendo o bom samaritano agora. Agora. Quem crê que Deus está falando na minha boca aqui agora? Quem crê?
Pastor Moisés, tem um divisor de águas no meio desta casa. Tem um divisor de águas no meio desta casa. Isso não é fruto do meu emocionalismo. O espírito de profecia testifica no meu espírito. Tem um divisor de águas no meio desta casa. E aquilo que o diabo preparou para ser sepultado, Deus está dando vida hoje. O laço está sendo cortado agora. E só vai dar um salto desta cadeira, e glória a Deus quem acredita. Por quê, pastor? Vai ter milagre no velório. Vai ter milagre no velório. Só que você precisa entender isso daqui. O que, pastor? Pastor Moisés, tem um avivamento batendo na porta desse país. A arca está voltando, pastor. Satanás que saia fora, porque nós estamos perto do maior avivamento da história desta nação. Só quem acredita vai abrir a boca para adorar agora. Só que você precisa entender um negócio aqui. O que, pastor? Eu já oro para os meus amigos sentarem. Mas eu preciso que você entenda isso daqui. O que, pastor? Tem 4 portas nesse texto. Pastor, só tem uma. De forma descritiva é verdade, só tem uma. Mas tem mais 3 nas entrelinhas. Não tem, pastor, tem. Tem. A mulher morava em uma casa. Será que a casa que ela morava não tinha porta? Já tem 2, dá glória a Deus para não ficar feio. Ela está a caminho do cemitério. Já viu o cemitério se importa? Não combina. Eu vou falar qual é a outra porta agora. E se não der glória a Deus, está afastado da igreja. Cadê a outra porta? Cadê a outra porta, pastor? João capítulo 10, versículo 9. Eu sou a porta. Meu Deus. Eu sou a porta. Não entendi, pastor. Eu explico e já aplico em 2 minutos. A gente ora. Porque a porta da casa, irmã, está falando da posição que Deus colocou, do ministério que Deus te confiou, do sonho que Deus te deu, do projeto que Deus te confiou. A porta da casa está falando do teu casamento, está falando da tua família, está falando do teu ministério. Tudo que o diabo quer usar essa crise para te arrancar da porta da tua casa. Você que está me ouvindo através da internet, pelo amor de Deus, entenda isso. Tudo que o diabo quer usar essa crise para te arrancar da posição. No caso da mulher, ele até conseguiu. Por quê, pastor? Porque ela já saiu da porta da casa e está a caminho da porta do cemitério. Já já ela vai cruzar a porta da cidade e está a caminho da porta do cemitério. Só que pega essa. Por quê, pastor? O menino morreu dentro de Naim. Jesus ressuscita ele, sim ou não? Sim ou não? Para Jesus ressuscitar, o menino precisou sair ou foi Jesus quem entrou?
você quem sai. É Jesus quem entra. Não é você quem vai sair. É Jesus quem vai entrar. O diabo está te impressionando, te prensando e fazendo de tudo para você chutar o pau da barraca, jogar tudo para cima. Mas eu sou boca de Deus para alguém aqui agora. E Deus está dizendo: não saia. Sou eu quem entro. Sou eu quem faço. Sou eu quem estou no controle de todas as coisas. Foi aonde te mataram que Jesus te ressuscita. Foi aonde te quebraram que Deus te levanta. Eu termino agora. E pregador é uma bênção, irmão. Fala que está terminando e nunca termina. O trem abençoado. Eu me lembro que eu andava pelas ruas de Osasco, pastor, com a minha esposa, porque a gente não tinha casa para morar. Um período frio, mês de julho e agosto. Como não tinha lugar para dormir, como não tinha lugar para passar a noite favorável, confortável, porque ninguém dava nada por nós. As pessoas rejeitavam, a família biológica, a família por adoção, ninguém acreditava. A gente dormia dentro do pronto-socorro no Jardim Santo Antônio, onde o David conhece muito bem, e ele conhece um pouco da minha história. Eu dormia dentro de um velório com a minha esposa. Às vezes eu olhava para tudo aquilo e pensava que não queria acabar aquilo. Quantas das vezes eu olhei nos olhos da minha esposa e disse: Rose, vai para casa da sua mãe. Pelo menos na casa da sua mãe você vai ter o carinho da sua família. A irmã ali conhece a gente, a missionária Érica, conhece a nossa história, ela e o esposo dela. Vai para casa da sua mãe, pelo menos na família de vocês. Você vai ter a sua cama, vai ter comida. E ela dizia: eu não te largo. Nós entramos nessa juntos. Vamos sair juntos. Já já o nosso Deus vai ser glorificado. O diabo usava a boca das pessoas dizendo: vai virar mendigo, vai quebrar casamento, vai voltar para as drogas, vai morrer dentro da favela de onde jamais deveria ter saído, vai morrer com o nariz cheio de cocaína, com cigarro de maconha na boca, vai morrer na prostituição e não vai passar disso, é fogo de palha. Satanás perdeu. Jesus mudou o nosso cativeiro. Mudou tanto que ela foi lá na minha casa e ela sabe aonde eu morava. O que Deus fez na nossa vida, humanamente falando, era impossível. Mas Deus faz. Alguém deu glória a Deus porque está entendendo isso daqui. Hoje, pela misericórdia de Deus, eu prego como itinerante pelo Brasil e pelo mundo. Mas aprove a Deus colocar no coração do meu presidente, me introduzir como um dos membros da diretoria da nossa igreja. E um dia eu perguntei para ele: pastor, por quê? Eu sou itinerante. Ele falou: irmão, fica quieto que eu sou pastor da igreja. Segundo, o diabo tentou te matar dentro dessa cidade, mas agora nós vamos ganhar essa cidade para Jesus. Eu não sei se você está entendendo, mas Deus está usando a minha boca para dizer: não saia, porque eu estou entrando. Quem acredita que Deus está falando aqui? O bom samaritano está de pé. Meu Deus do céu, que vigília é essa, Jesus? Eu ficava babando assistindo os vídeos. Aí Deus é tão bom que me trouxe aqui hoje, pastor Moisés. Oh, meu Deus do céu, a favela venceu, irmão. Catuca quem está do lado e diga: a favela venceu, irmão. Eita, glória a Deus. Eu estou sentindo que Deus está virando a chave de alguém aqui agora. Não vai dar para pregar sobre as outras portas. Se eu fosse falar da porta da cidade, meu Deus do céu, porque lá se aglomera o maior número de pessoas. Sabe quem está lá? As pessoas que estavam discriminando a mulher. Por quê, pastor? Porque ela é viúva. Imagina, viúva com menino morto. A conversa entre eles era mais ou menos assim: só pode ser maldição isso daí. Porque todos nós herdamos a natureza adâmica e somos peritos em analisar o próximo pela ótica humana. Se ele tem um bom carro, Deus é com ele.
Se tem uma boa casa, Deus é com ela. Se chega perto, sente o cheiro do Dolce & Gabbana, do Calvin Klein. E não deu glória a Deus porque não quis, mas estou falando de coisa boa. Quem é dizimista sabe o que é isso aí. Chega perto, vê o Scarpan da Carmen Steffen. As irmãs quase foi batizada com o Espírito Santo. Preguei 1 hora que elas não deu glória a Deus. Só foi falar do Scarpan agora. Chega perto do vaso, vê lá o cromo alemão, Deus é com ele. Agora vai para a prova para você ver. Vai para o deserto para você ver se as pessoas não vão dizer tá debaixo de maldição. Isso daí só pode ser maldição. Agora pega e se não der glória agora tá ruim. Agora eu oro de verdade. Se coloca de pé dando glória a Deus quem está sentado ainda. Só fique sentado se você não puder se colocar de pé, porque os meus amigos vão cantar aqui. Vai baixar o céu aqui agora. Estou sentindo que daqui a alguns minutos uma glória vai tomar esse lugar. Pera, Márcia. Tem glória na boca ainda ou já foi todo mundo embora? Que lindo, gente. Mas pega essa agora. Por quê, pastor? Porque está no texto que o menino foi ressuscitado. Só que os encontros vão acontecendo na porta da cidade. E a pergunta que não quer calar é: por que Jesus não ressuscitou esse menino como fez com Lázaro dentro do sepulcro? Por que Jesus não ressuscitou esse menino como fez com a filha de Jairo dentro da casa? Porque na porta da cidade. Se fosse dentro da casa ou dentro do cemitério, poucas pessoas iriam ver o milagre. Jesus está preparando um cenário para honrar você publicamente. Meia dúzia pegou isso daqui, eu vou repetir. Meu pastor, porque eu frequento o culto de ensino e meu pastor sempre prega pra gente que para melhorar tem que piorar. Só piorou as coisas para o milagre ser maior. Me perdoa a simplicidade, não me tenham como grotesco, por favor, mas o linguarudo vai ver. O fofoqueiro vai ver. Quem não acreditou vai ver. Quem não deu nada vai ver. Vai ser na porta da cidade. Oh, ele está tocando no esquife agora. Levante as 2 mãos para cima. O enterro está sendo parado. No esquife ele toca, filho. Mas para o jovem ele libera a palavra. E sabe por que ele toca no esquife? Porque o esquife é aquilo que prende o moço. Antes de liberar a palavra, ele vai te libertar daquilo que está te prendendo. Os que carregavam pararam. Jesus libera a palavra de jovem, a ti te digo, levanta-te. O defunto assentou-se e começou a falar. O que ele falou eu não sei, mas eu sei que ele falou. Se foi Shalom Adonai, se foi bênção mãe, se foi Jesus, eu não sei, mas eu sei que ele falou. O defunto vai falar. Vai ter avivamento em Naim. Só pode ter avivamento se alguma coisa estiver morta. E eu estou profetizando que o que está morto na tua vida até hoje, Jesus vai colocar de pé de novo. Levante as mãos, eu oro e os meus amigos oram. Canta. Levante as mãos o mais alto que você puder. Alguém está dando glória a Deus aqui. Eu vou contar até 3 e depois do 3 aumenta o barulho de glória agora. Feche os teus olhos. Estou ouvindo o barulho de glória a Deus. Eu conto 1. E aonde tiver glória de verdade, Jesus vai começar a tocar agora. Estou ouvindo o barulho de glória. Oh,
Aleluia. Aleluia, David. Pessoas vão voltarem a falar em línguas estranhas agora. Aleluia. Haverá cânticos espirituais. 2. Quem é batizado está proibido de orar em língua portuguesa. Aumenta o barulho de glória a Deus agora. Eu não estou ouvindo barulho de glória. Aumenta o barulho de glória agora. 3. Quem é batizado com o Espírito Santo, abre a boca para dar glória agora. Abraça quem está do teu lado e deixa ele sentir o que você está sentindo agora.